As transações imobiliárias são mais antigas do que a gente imagina, mas o que a sociedade precisa saber é que as relações de compra e venda são muito complexas. Daí a importância do profissional corretor de imóveis. Pensando nisso, o Cresce Ceará promoveu um evento para informar os corretores de imóveis sobre as novidades e sobre os aspectos relacionados à compra e venda de imóveis. Por isso, o Conselho trouxe à Fortaleza Petros Mendonça. Ele é corretor de imóveis, advogado, professor e especialista em direito imobiliário. E ele agora vai bater um papo conosco sobre esses aspectos trazidos no evento, na palestra. Petros, obrigada por estar aqui em Fortaleza. Não é a primeira vez, né? Isso, na verdade, muitos corretores de imóveis aqui do Ceará pediram essa palestra, essas atualizações, essa troca de experiência e de conhecimento aqui para Fortaleza. Que bom, é um prazer, né, estar aqui com os corretores cearenses. Eu digo que o Ceará o Conselho do Ceará, ele tem essa preocupação constante, né, com a capacitação dos seus profissionais, em transmitir conhecimento, no aprimoramento, né, do exercício da corretagem imobiliária. E isso é muito louvável, né? A relação de compra e venda, como eu havia dito, envolve vários aspectos, como, por exemplo, contrato, distratos, patrimônio de afetação, honorários, permuta. Exige um conhecimento específico do profissional corretor de imóveis. O que a gente pode destacar que o corretor de imóveis precisa saber, no caso, aprofundar os conhecimentos? A profissão de corretor de imóveis, Mirelle, ela existe já desde a época quando chegou aqui no Brasil, né, a família imperial, né? Isso, inclusive, é constado em vários livros, né, de história, onde ali se iniciou a corretagem que era exercida naquela época, né, pelos empresários locais, né, pelos comerciantes da época, tá certo? Então sempre houve essa preocupação com a documentação e hoje principalmente, né, os corretores eles precisam se preocupar com os impostos que são cobrados dos seus clientes, entender da parte tributária, conhecer os documentos, as certidões necessárias para se transmitir a propriedade imobiliária, tá? O que deve ser feito quando a propriedade não for transmitida naquele momento, a segurança jurídica, né, do negócio, tá? Enfim, existem vários aspectos, inclusive questões modernas, né, como o condomínio em multipropriedade, a lei dos distratos, tá certo? Que os corretores precisam estar sintonizados com essas mudanças na nossa legislação para que eles possam melhor ali, atender os seus clientes e também fidelizar, né? Senão vai chegar um momento que o corretor ele não vai ter mais a capacidade técnica de fazer uma intermediação com excelência. Ah, então eu vou vender um apartamento, vou botar que o apartamento vale 30 mil reais ou 29 mil reais. Essa escritura pode ser particular? Não, porque o que define os 30 salários não é a avaliação do corretor, nem o valor que as partes botam no contrato, mas é simplesmente a avaliação do poder público, da municipalidade. Ou seja, não é só fazer o curso, fazer o estágio, tirar a carteirinha e parar por aí, parar de estudar. Como você estava dizendo que na sua capacitação, na sua palestra, você trouxe muitas mudanças que aconteceram no mercado imobiliário. Você poderia destacar que mudanças foram essas que o corretor de imóveis precisa saber para poder dar a segurança necessária para o cliente? Sim, né? Eu costumo dizer que o conhecimento ele é mutante, tá? Aquilo que está se aprendendo hoje, se não houver uma atualização, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, essas informações, né, esses dados já estão desatualizados, tá? Então, nós temos hoje a questão do adimplemento substancial, como eu falei, a lei dos distratos, tá? A importância que tem o patrimônio de afetação, na compra e venda de imóveis novos, tá? Em que momento o imóvel novo está regular? Em que momento a construção está irregular? Quais são os cuidados, né, que o corretor precisa ter, até porque esses profissionais, existe a responsabilidade civil deles, tá? Então, é importante que os corretores saibam da sua importância que tem, das obrigações legais, né, que existem na hora de uma intermediação, para que ele possa atender o seu cliente, não só na expectativa do negócio, mas também transmitir conhecimento e dar segurança ao negócio, porque essa é a função do corretor, é que as partes
possam pactuar um negócio, possam contratar, né, adquirir os seus imóveis com segurança. E o corretor hoje ele existe, né, não só para aproximar as partes. A aproximação das partes dá direito ao corretor receber, né, os seus honorários, tá? Mas hoje o corretor existe para dar uma segurança ao negócio e que as partes possam comprar e vender seus imóveis, né, com maior tranquilidade. Um assunto que vem repercutindo ultimamente é a questão da não obrigatoriedade dos conselhos. Essa decisão afetaria não só os corretores de imóveis, a categoria, como também outras categorias que, no caso, são regidas por conselhos de profissão. O senhor é muito respeitado, não só em todo o Nordeste, mas no Brasil. Eu gostaria de saber a sua opinião. O senhor também é advogado, o senhor é especialista em direito imobiliário, o senhor milita em outras áreas também, tem bastante conhecimento. Qual o prejuízo para a sociedade? Os conselhos de classe, né, todos eles existem para a proteção da sociedade. Muitas vezes as pessoas pensam que é para a proteção dos profissionais, não é, né? Os conselhos eles disciplinam, né? Eles normatizam a atividade da corretagem ou de outras atividades, né, da qual esses profissionais façam parte, tá? Em benefício, tá? Objetivando a segurança da sociedade. Então, uma eventual lei que venha trazer uma extinção ou uma fragilidade desses conselhos, consequentemente, né, isso trará uma maior insegurança nos negócios, eu acredito que até um prejuízo para a sociedade, uma vez que na hora que esses profissionais, os maus profissionais ou os falsos profissionais, podemos assim dizer, estiverem intermediando e trouxerem prejuízos, né, à sociedade, não poderão mais ser punidos, né, administrativamente, quando existem aqui os conselhos de classe. E isso não impede que eles sejam punidos de forma criminal, né, e na forma cível, né, na forma prevista em lei, tá certo? Mas é uma perda muito grande para todos os profissionais que são vinculados. Acredito que hoje nós tenhamos aí em torno de 24 ou 29, né, conselhos de classe, que isso vem trazendo uma maior segurança para as profissões existentes, né? Sobre o mercado imobiliário, quais as áreas que o senhor indicaria para o profissional corretor de imóveis buscar mais conhecimento? No caso, ele já tem a carteira do Cresce, ele já é um corretor de imóveis, mas ele quer se manter bem no mercado, ele quer ser campeão de vendas. Quais as áreas que o senhor indicaria para esse profissional e buscar mais conhecimento para ele se destacar? Hoje eu costumo dizer que todo profissional ele precisa ser bom em alguma coisa, ou seja, ser especialista e ser generalista, tá certo? Mas dois pontos principais, né, que todo corretor precisa conhecer é a questão inicial do seu trabalho, que é o contrato de corretagem. Como ele deve ser contratado, como ele deve se apresentar ao seu cliente para que a intermediação possa ser feita com maior segurança, tá certo? Que muitas vezes os corretores deixam isso de lado, achando menos, né, importância, e lá na frente ele vê o risco que teve porque ele desenvolve todo o trabalho e não recebe os seus honorários, tá bom? E a outra questão fundamental é em respeito à documentação imobiliária. Porque toda transação, seja ela de compra e venda, de locação, de avaliação, permuta, incide, né, a parte documental. A questão documental do imóvel ela tem uma incidência direta sobre o preço do bem que está sendo negociado. Então, o corretor, ele antes de ofertar um imóvel, ele precisa conhecer, né, a sua questão documental para que ele possa ali apresentar essas características, né, aos seus clientes, porque isso, como eu falei agora há pouco, é uma obrigação legal do corretor, né? O nosso Código Civil, ele obriga esses profissionais a terem esses conhecimentos, né, teóricos e práticos para que possam aí melhor orientar os seus clientes.